dificuldade de arrecadá-lo. Maravilha. Vandique, chamar aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais, já está aqui conosco. Professor, muito bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação, sempre um prazer falar contigo. Muito boa noite para o senhor. Boa noite, prazer conversar com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Professor, queria começar falando um pouquinho a respeito dos desdobramentos de todo esse conflito que a gente está vendo no Oriente Médio. É claro que toda a situação parece estar muito longe de um desfecho, de um fim, principalmente quando Benjamin Netanyahu diz que não tem qualquer perspectiva de cessar fogo enquanto não houver a liberação dos reféns. E até mesmo a gente tem comentado bastante a respeito da possibilidade da extensão desse conflito. Praticamente, quase um mês de toda essa situação no Oriente Médio, sem nenhuma perspectiva. E a gente sabe, quando um conflito começa, muito possivelmente pode se arrastar por muito tempo, inclusive como a gente já está vendo no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Queria saber como o senhor está vendo essa situação, professor, principalmente quando muitos organismos internacionais não conseguem nem formalizar uma diretriz, A gente vê o Conselho de Segurança da ONU, as próprias Nações Unidas, sem consenso diante desse cenário. Está faltando um diálogo, está faltando um alinhamento para a diplomacia? Como que o senhor está vendo essa situação? Você tem que pensar duas coisas importantes aí, Agora nós acabamos de ver um pronunciamento do líder do Hezbollah, que acabou de dizer que a continuidade do conflito, da maneira como se está desenhando, se continuarem as ações com Gaza, poderão necessariamente levar a uma participação mais intensa do Hezbollah nesta guerra. E aí você começa um processo de regionalização da guerra. Inclusive, nesse pronunciamento dele, ele acabou de afirmar também que seria necessário, é a hora de os países árabes começarem algum tipo de embargo, particularmente com os Estados Unidos, país com o qual eles todos têm relacionamento em razão da questão do petróleo, justamente para tentar forçar estes países árabes a tomarem algumas decisões no sentido de forçarem os Estados Unidos e, por consequência, virem a forçar Israel a mudar a sua estratégia neste processo. Mas o que a gente nota nessa história toda é de que é difícil agora para o Netanyahu mudar a estratégia que ele implementou, até porque ele coloca em risco, e já tem colocado em risco, o seu futuro eleitoral. E a questão aqui deixou muito mais de ser uma situação de ataque terrorista e passou também a ser uma questão de preservação de poder por parte de Netanyahu nessa situação complexa que a gente observa nesses últimos tempos. Então, o grande perigo disso tudo é uma regionalização deste conflito. Agora, quando a gente fala das Nações Unidas, eu acredito que a mensagem foi dada na última reunião da Assembleia Geral, em que houve o pedido de um cessar-fogo humanitário. Agora, o que nós observamos, obviamente, é que os Estados Unidos que têm se oposto à ação justamente por insistência do Netanyahu. O secretário Blinken esteve em Israel novamente, falando a respeito do apoio dos Estados Unidos a Israel, e tem sido os Estados Unidos que têm bloqueado aí qualquer tipo de atuação dentro da comunidade internacional que de alguma forma venha fazer com que Israel diminua a sua velocidade neste processo todo. Então, não é que a comunidade internacional não tenha se manifestado, viu, Felipe? Ela tem deixado isso muito claro. Só que você tem aí alguns outros entraves que são justamente desse balanço, desta disputa geopolítica de poder em que os Estados Unidos buscam aí manter-se na liderança internacional, e Israel é ali um importante polo para os Estados Unidos atuarem na região. Professor, obrigada pela presença.
Sempre muito bem-vinda aqui na nossa programação. Eu queria entender, né, de você um pouco. A gente viu especificamente ali, não tem brasileiros sendo retirados da faixa de Gaza, saiu a terceira lista, não consta ali brasileiros. Queria entender um pouquinho se essa relação internacional do Brasil com o Egito e Israel está em xeque, se de fato, né, ali há uma possibilidade da diplomacia brasileira estar falhando, estaria falhando em algum ponto. Por que os brasileiros não podem sair da faixa de Gaza? Olha, eu não posso falar aqui o que poderia ser, porque eu estaria especulando justamente nesse processo todo. Mas eu acredito que, obviamente, você tem alguns países que têm um poder maior de influência do que o Brasil nessa situação, o que pode ser uma realidade, e outra pode estar também atrelado às necessidades daqueles que estão saindo, não é? Existe sempre a questão da saúde física e outros fatores que, por motivos humanitários, devem ser considerados. Então, se os brasileiros estão mais saudáveis do que os outros indivíduos que estão tendo a necessidade de sair primeiro, obviamente que esta vai ser a regra em princípio seguida. Em segundo lugar, obviamente, nós temos que levar em consideração que alguns países podem fazer aí uma pressão internacional mais forte e ter uma voz mais importante nesse processo todo. Mas também não podemos esquecer que alguns países até vale a pena, não é? Se você pensar como alguns terroristas pensam, manter aí alguns desses cidadãos justamente como instrumento de pressão internacional. Agora, eu acredito que a diplomacia brasileira está envolvida nesse processo todo. A gente sabe que houve as dificuldades ali na questão da abertura, da possibilidade de eles saírem da faixa de Gaza, a negociação com o Egito. É um processo extremamente exaustivo, até mesmo para a diplomacia de qualquer país, o que dirá da diplomacia brasileira, que tem laços históricos também com a Palestina. Inclusive, o embaixador palestino no Brasil foi um dos que fomentou este processo e auxiliou muito neste processo para a saída de brasileiros. Mas existe aí uma série de critérios que seria muito difícil eu especular neste momento, porque eu poderia estar cometendo algum erro e injustiça. Ô professor, explica um pouquinho para mim, por gentileza, como que funciona, né, essa questão diplomática, porque a gente vê, evidentemente, até nas entrevistas, o chanceler brasileiro falando, né, de um trabalho diuturno para privilegiar os brasileiros ou tentar fazer essa retirada dos brasileiros. A gente vê até mesmo o próprio representante brasileiro no Conselho de Segurança da ONU, nas próprias Nações Unidas, falando dessa relação. Eu imagino que muitos, né, muitos chanceleres acabem tendo, né, essa relação, esse diálogo, essa aproximação. E claro, o senhor falou, seria especulação. Mas como que funciona esse diálogo com um país conflituoso, né? Existe uma relação direta, é uma relação indireta, é algo que pode ser um pouco mais, uma conversa um pouco mais dura, mais enfática, precisa de um tom de negociação um pouco mais cauteloso. Como que funciona essa relação na prática, professor? Você tem para isso, Felipe, as organizações humanitárias neste processo que são até mais importantes do que qualquer coisa, porque você precisa ter e apresentar um determinado nível de isenção, não é? Justamente por causa dessa questão de ser entendido, por exemplo, que você está sendo favorecido em razão do posicionamento do seu país, ou em relação quanto ao nível de relação que existe com o Hamas. Então, isso tudo são coisas que são pesadas e as organizações internacionais que participam disso, particularmente a Cruz Vermelha, tem, no caso ali, o Crescente, eles são muito importantes justamente para, com imparcialidade, conseguirem aí as negociações que são necessárias e conversar, obviamente, tanto com o Hamas, como com o governo de Israel e com o Egito. Então você vê que é uma conversa tripla, né? E para a questão diplomática, a mesma coisa. O governo brasileiro precisa conversar com o Egito, o governo brasileiro precisa conversar também com o governo de Israel, e, obviamente, se nós não estamos conversando diretamente com o Hamas, existe alguém que está fazendo esta conversa, que está tendo essa conversa, justamente porque o Hamas controla
a faixa de Gaza. Então, muitas vezes é até melhor que governos não se envolvam e que você tenha as organizações humanitárias realizando este tipo de aproximação, porque se entende que elas não terão ali o peso político nesse processo todo. E, obviamente, que você tem aí países que buscarão exercer mais pressão para a retirada dos seus cidadãos, e aí as organizações têm que mais ou menos combinar com o próprio Hamas qual é a estrutura que eles vão seguir e o que eles pretendem fazer nessa história toda. E, obviamente, também, o último aspecto, tem a questão daquilo que é a percepção da opinião pública internacional, não é? Essa imagem é importante até mesmo para o Hamas, se quiser ali se redimir das atrocidades que foram cometidas no dia 7 de outubro perante a comunidade internacional. Ô professor, e esses países mais influentes, né? A gente sempre destaca, obviamente, os países mais influentes na área econômica, militar e até mesmo sobre o peso geopolítico que exercem sobre outros países, até por agregarem, né? Serem quase centros gravitacionais, como Estados Unidos e China, né? Como que você está vendo a influência desses países nesse conflito? A China tentando se posicionar, tentando ser um interlocutor, um mediador, os Estados Unidos idem, essas pressões de lado a lado acabam ajudando, acabam tendo até algum tipo de chegar a atrapalhar até alguma negociação por parte desse antagonismo. Como que o senhor está vendo especificamente essas movimentações dessas duas grandes potências? Então, Felipe, os Estados Unidos você pode tirar da equação como mediador nessa história toda, justamente porque ele tem sido o apoiador de primeira hora de Israel e, claro, tem relacionamentos com a Arábia Saudita, com alguns países árabes, mas fica muito difícil de eles assumirem ali o papel de mediador, quando se sabe claramente o lado que estão, inclusive pelo fato de que o próprio Biden dizer que o cessar-fogo humanitário não faria sentido neste momento, você tem a ex-secretária de Estado Hillary Clinton dizendo que não faria sentido nesse momento, então está muito claro que os Estados Unidos, nesse sentido, são carta fora do baralho, importantes para exercer pressão, mas que não têm aí a capacidade de articular ali com o Líbano, com os movimentos e com os próprios países árabes, uma situação mais intensa. Então, você observa até mesmo aí o declínio dos Estados Unidos com relação à sua posição global nesse processo todo. Agora, a segunda coisa importante aqui é com relação à China, que assumiu aí a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e a China tem até uma possibilidade maior, porque como é um parceiro comercial importante dos países da região, como é o país em ascensão global e também pela própria posição da China neste processo todo, em que a China entende que a melhor solução é a questão dos dois estados, inclusive entende também que a situação da própria Palestina é resultado de uma influência colonial dos Estados Unidos por meio de Israel. Essa é a perspectiva que existe aqui. Eles tentam aí, a partir disso, uma posição mais ou menos um pouco mais próxima da questão palestina, mas equidistantes, porque não sofrem aí a chancela de que é o parceiro número um de um dos lados. Então, é por essa razão que os chineses têm acreditado, em razão do fato de terem negociado acordo entre Irã e a Arábia Saudita e terem ali buscado uma posição importante de intermediação com a Rússia na questão da Ucrânia. Então, os chineses estão aí construindo um processo, mas eles sabem também que esta situação não foi criada pela China, não é? A situação da Palestina, a situação da questão do Estado de Israel, foi um problema que foi criado por ingleses e norte-americanos. Então, os chineses entendem que isso é um processo também que eles são responsáveis historicamente pela situação que foi criada. Professor, a Casa Branca informou, né, confirmou esta semana o encontro de Joe Biden e Xi Jinping. Deve agora acontecer em novembro, lá nos Estados Unidos. E ele acontece, acho que após meses que a gente tem visto ali de
reaproximação, vamos dizer assim, entre os países, né? A gente viu, inclusive, Antony Blinken recentemente também indo até a China. Eu queria entender um pouquinho da sua visão. É claro, ainda não se tem detalhes da agenda em si, né? Dos temas que vão ser discutidos ali, dos tópicos dessa conversa que deve acontecer entre os dois líderes, mas que eles tentam buscar apenas ali a informação de diálogos mais construtivos. Eu queria entender um pouquinho sobre a expectativa que você vê deste encontro e se de fato as relações internacionais entre Estados Unidos e China têm caminhado diante desses últimos encontros ali de grandes representantes dos dois países como algo mais positivo. Paula, nos jornais chineses, eles comentam a respeito do encontro como uma possibilidade de os dois países, os dois gigantes internacionais, agirem conjuntamente no sentido da construção de uma ordem internacional que seja mais próspera e de maior cooperação. Então, esta é a tônica adotada pelo governo chinês nessa questão da visita, justamente para tentar aí aparar as arestas e encontrarem uma forma de trabalharem em conjunto. Porque o trabalho em conjunto é essencial, até mesmo para o desenvolvimento do mundo, porque nós poderíamos aí incorrer aquele cenário de Guerra Fria, como aconteceu com a União Soviética e Estados Unidos, em que o mundo mais ou menos emperra justamente sob o medo constante de uma guerra. E não interessa à China entrar aqui num conflito internacional, não interessa à China um conflito envolvendo o próprio país, justamente em razão dos objetivos traçados de crescer economicamente, chegar a uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares, e particularmente considerando os sinais positivos da economia chinesa este ano. Então, o relacionamento com os Estados Unidos é importante, embora a China já não seja o parceiro número 1 dos Estados Unidos, né? O México assumiu essa posição em razão das várias medidas que vêm sendo tomadas tanto pelo governo Trump como mantidas pelo governo Biden. Agora, uma das coisas que importunou muito a China foi o fato de que o governo norte-americano, junto com o canadense, colocaram 2 navios ali militares às portas de Taiwan, e isso fez com que os chineses entendessem de que os americanos, os norte-americanos, eles transmitem uma mensagem e atuam de maneira diferente quando se trata de algumas coisas que lhes interessam no sentido de desestabilizar a região da Ásia, esta parte da Ásia. Então, houve aqui uma série de manifestações com relação a estes navios militares circulando ali no Mar do Sul da China, e isso fez aí com que os chineses entendessem que a visita é importante, mas se os Estados Unidos não modificarem a sua forma de atuar, nós estamos aí fadados a ver uma repetição triste da Guerra Fria, muito mais até por uma tentativa dos norte-americanos de manterem a sua hegemonia internacional do que os chineses aí nesse processo de ascensão. O professor, inclusive, o presidente Joe Biden, né, está recebendo líderes de países latino-americanos para uma conversa, né, para buscar a prosperidade econômica nas Américas, tentando promover uma integração um pouco mais forte aí na região. A gente sabe, e muito bem comentado, vários indicadores, né, da influência da China, da parceria da China com vários países latino-americanos, vários países, principalmente aqui, Brasil e outros países da América do Sul. O senhor vê esse encontro, essa tentativa dos Estados Unidos de uma reaproximação ou de uma melhora no ambiente com os latino-americanos, também tentando, né, captar um pouco desses recursos que acabaram sendo alocados e parcerias comerciais com a China, uma tentativa, né, de manter e até exacerbar essa guerra comercial entre os países? Veja, né, Felipe, a questão é qual é o tamanho do cheque que os Estados Unidos vão emitir nessa história toda. Não é? Essa é a única questão básica. E o que a gente vê é que com essa situação no Oriente Médio, é muito improvável aí que os americanos tenham uma quantidade maior de recursos, embora eles imprimam o dólar, de atreverem-se a atuar em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Então,
você deve observar que é esta necessidade de retorno dos Estados Unidos a atuarem mais intensamente, tanto no Oriente Médio como na Europa, em razão da questão da Rússia, fazem com que os recursos, tanto financeiros, diplomáticos e militares, de alguma forma, sejam um pouco diluídos com relação a outras partes do mundo, nomeadamente aqui a questão da Ásia e também da América Latina. Então, o presidente Biden tem tentado aí chamar os líderes norte-americanos, os líderes latino-americanos para conversas, mas várias das iniciativas que o presidente Biden iniciou, como aquele Build Back Better, o BBB, não foram para frente também. E quando ele compara aquilo que aconteceu na China há umas 3 semanas, até nós comentamos a respeito da reunião dos 10 anos da nova Rota da Seda, o que você nota é que você viu aí uma China extremamente generosa na questão de investimentos em vários países do mundo. Inclusive, esteve aqui o presidente da Argentina e outros presidentes latino-americanos. Então, o presidente Biden pode prometer uma série de coisas, mas o que nós temos visto é que a China se transformou em um parceiro comercial extremamente importante da região e um parceiro econômico que oferece sinergias que os Estados Unidos não oferecem mais. Embora exista uma fascinação latino-americana pelos Estados Unidos, até um amor assim meio malandro muitas vezes, porque os Estados Unidos algumas vezes são muito fortes com relação à sua atuação na América Latina, mas você tem uma comunidade latino-americana muito grande nos Estados Unidos que pode exercer uma pressão sobre os países latino-americanos para que se mantenham mais próximos. Mas é aquela questão, não é, Felipe, quando a gente pensa nessa história toda, qual parceiro comercial oferece para você oportunidades de ganhos mais substanciais? A China, Estados Unidos ou União Europeia? E você vê que a própria União Europeia, nós assinamos o acordo, foram mais de 25 anos, quase 25 anos negociando, foi assinado o acordo com o governo Bolsonaro e até agora esse governo não foi ratificado pelos parlamentos europeus e não deverá ser. E você vê, né, mesmo com os Estados Unidos, a possibilidade de ganho que nós temos são muito marginais nesse processo todo, enquanto que as possibilidades de ganho, em razão do crescimento da economia chinesa, globalmente falando, é extremamente vantajoso. Então, é por essa razão que todo líder latino-americano, na hora que sentar com o Biden, tem que entender uma coisa só, né? Quanto que ele vai levar efetivamente em recursos para o seu país e qual é o tipo de investimento que os norte-americanos farão, justamente para ver o que os chineses ofereceriam em contraproposta ou se a proposta norte-americana poderia chegar próxima àquilo que os chineses estão fazendo. Maravilha. Professor Marcos Vinícius de Freitas, sempre um prazer tê-lo aqui na nossa programação. Muito obrigada. Prazer conversar com vocês hoje. Até mais. Obrigada, professor Marcos Vinícius de Freitas, sempre trazendo visões aqui pra gente, todas as sextas-feiras, 12h19. Bandique, antes de encerrar, queria entender um pouquinho da sua visão também sobre esse encontro aí que Biden vai ter lá em Washington com esses líderes latino-americanos, essa parceria, vamos dizer assim, das Américas ali para a prosperidade econômica. Qual que é a tua opinião, né, quando a gente olha Estados Unidos e China, essa tentativa, inclusive, dos Estados Unidos em tentar ali aumentar essa influência? Como você tem visto? Esse é o bonde passando com as cadeiras vazias dentro, mais uma vez. Essa parceria é essencial entre a América Latina e os Estados Unidos. Aliás, ela é uma parceria natural, dado o posicionamento geográfico do mundo latino-americano aos Estados Unidos. O grande beneficiário de tudo isso é o México, que tem